Oi pessoal, aqui é a Bia, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E gente, o assunto de hoje, vocês já puderam ver aí um pouco no título do vídeo, eu creio que ele é bem pertinente para a época que a gente está vivendo. Porque afinal de contas, assim, creio que todo mundo que você conhece ou já viveu ou está vivendo algum tipo de problema, algum tipo de questão, por menor ou maior que seja, na mente. Então assim, gente, é uma verdade, né? A primeira verdade. A nossa mente é um campo de batalha. Ou seja, nós precisamos levar a sério o que acontece aqui dentro. Mas não levar a sério como nós temos feito hoje. Levar a sério de uma forma diferente. E é sobre isso que eu vou falar. Nós temos o costume de que vier na nossa mente, a gente está aceitando. Ah, Bia, mas como assim? Veio um pensamento aleatório, veio, sei lá, o que seja na nossa mente, na nossa cabeça. Automaticamente a gente já assume aquilo como verdade, a gente já acredita, aquilo aflige o nosso coração. E em nenhum momento a gente se pergunta, tipo, nossa, mas será que isso é verdade? Será que isso é bom? Será que isso realmente é uma coisa que eu tenho que pensar, que eu devo pensar? Então, é mais difícil, né? A gente até pode fazer isso uma vez ou outra, mas no geral, em linhas gerais mesmo, é muito difícil a gente falar isso. Eu falo isso por mim mesma, porque eu tenho essa dificuldade, né? Então a gente acaba agindo de fato como reféns da nossa mente. Então, aonde é que a nossa mente for, nós acabamos embarcando e indo junto, e isso é extremamente prejudicial para nós, de muitas e muitas maneiras. Já para aqui para pensar comigo. Quando o Espírito Santo fala com você, você tem algo que vem do seu coração, que queima muito fortemente, o que você faz com isso? Porque assim, boa parte das pessoas, né, e é um assunto hoje em dia no mundo cristão, do como saber se foi ele que falou comigo, como saber se foi a voz do Espírito Santo de Deus, como saber se é isso que Deus quer pra mim, como saber? O Espírito Santo, ele continua falando, ele é o ser mais falante da Terra. Então, ele vai estar sempre falando conosco. A diferença é que nem sempre, ou talvez a maioria das vezes, eu não sei, não vai ser de forma audível, como você está ouvindo a minha voz, como eu escuto os barulhos à minha volta. Vai ser algo interno, ele vai falar ao meu interior. Ele vai gerar algum tipo de incômodo no meu coração, algum tipo de questionamento, ele vai me chamar a atenção, eu vou poder sentir o seu amor, sentir a sua graça, sentir o seu cuidado, né, a ternura, né, ali, às vezes não tão terno, quando a gente precisa ser repreendido, não é mesmo? Mas a verdade é que, se você comparar o que vem na nossa mente com o que o Espírito Santo diz, a gente questiona muito mais aquilo que o Espírito Santo fala com a gente, as ordens que o Espírito Santo nos dá. Mas se vier um pensamento completamente aleatório e prejudicial, autodestrutivo na nossa mente, a gente pode até não considerar de primeira, mas a gente acaba meio que guardando aquilo. Guardando como? A gente não repreende, a gente não ora, a gente não leva ao Senhor, a gente não divide com uma outra pessoa, não é mesmo? E uma coisa levando a outra, como tem um outro vídeo aqui no meu canal, não me lembro o nome, mas que eu falo um pouquinho do meu testemunho em relação a isso, né, da última tentativa contra a minha vida, né, que aconteceu, que eu falo que eu revivi de lá pra cá, inclusive vai fazer 2 anos em março, glória a Deus por isso. Mas o ponto é esse, a nossa mente, ela entra em lugares, sabe, bifurcações, lugares que a gente não planeja, que a gente não deseja, que a gente não gosta. Muitas vezes tem sim o fruto do inconsciente, porque o consciente é o que está funcionando aqui enquanto eu falo com você, que para pra pensar nas palavras, né, no posicionamento, no que precisa ser feito. O inconsciente não. O inconsciente, ele está agindo primeiro, ele age o tempo inteiro e ele não age como uma ordem cronológica ou como uma ordem, no mínimo plausível, né? Pra a nossa mente, entendeu? Então ele não vai, se ele trouxer um pensamento totalmente aleatório, sei lá, de 5 anos atrás, é uma coisa que o inconsciente faz, entendeu? E uma outra coisa que o inconsciente faz, ou melhor, que ele não sabe fazer, é identificar brincadeirinhas ou não. Como, por exemplo, você fazer um comentário, né, sobre a sua mente, declarando alguma coisa, mas eu estava brincando. O seu inconsciente, ele não entende isso. Ele não entende, não, acho que a Bia estava brincando, assim, a voz dela foi numa entonação e tal, alcançou uma nota que quis dizer que ela estava brincando. Não, ele não faz isso. Muito pelo contrário. Então, ele escuta aquilo, ele retém,
E ele vai depois soltando isso em pequenas doses, constantemente, por causa do nosso inconsciente, né? Então o inconsciente ele trabalhando ali o tempo inteiro, e isso tem muita ação sobre a minha mente, tem muita ação sobre o meu corpo. Já ouviram falar de doenças psíquicas, ou então, melhor, doenças psicossomáticas, correção. Doenças psicossomáticas, doenças do quê? É algo que começa na mente e ele se reflete no corpo. Então, é psicossomático. Então, ele é uma coisa que nasceu na mente, na sua cabeça, e ele acaba sendo refletido no corpo. Igual fala daquela questão de ter uma atitude positiva ou negativa, eu não curto muito essa coisa de positivo e negativo. Pra mim é o que é bom e o que não é bom, né? Que é o que fala na palavra. Mas o positivo e o negativo dá pra gente entender do que se trata, não é mesmo? Dá pra gente compreender. Então, ele age dessa maneira, né? Ele sai de forma descabida, e se você não tiver um controle, né, para limitar aquilo, ele vai influenciar uma série de coisas na sua vida, incluindo a sua saúde, né? E sem contar que, ainda que ele não atue diretamente numa doença psicossomática, mais cedo ou mais tarde ele vai alcançar, porque a nossa mente é que ela gere muita coisa, né? Então, como diz na palavra, assim como você pensa, você é. Ou seja, da maneira como você pensa, né, você se vê, assim você é. Então, olha o poder do pensamento. Então, vocês estão começando a entender o que eu quis dizer com levar a sério, mas não do jeito que a gente tem feito? É isso. Um exemplo aqui. Se você está no mercado e o seu filho começou a fazer uma birra absurda, se jogar no chão, bater nas coisas, jogar coisa no chão, você vai fazer o que com aquilo? Você vai sair andando? Ou você vai repreender e acabar com aquilo? Claro, gente, eu não estou entrando nas inúmeras nuances da maternidade, isso e aquilo, até porque eu nem tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não sou mãe. Mas o que eu quero dizer se algo chegou, tá causando uma bagunça, tá causando um estrago, e aí você simplesmente, não, né, deve ser isso mesmo, caramba, eu não sirvo pra nada, nossa, eu não tenho futuro, eu não sirvo pra isso. Gente, não é assim. Você precisa interromper esse ciclo, você precisa quebrar esse ciclo. E nós fazemos isso, uma das maneiras que nós fazemos isso é repreendendo. Teve o pensamento, Senhor, eu repreendo no nome de Jesus, eu repreendo isso, declaro que eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, que eu não vou dar ouvidos a isso. Age de maneira contrária, né? Se você está enfrentando dias, né, em que você, nossa, eu só ficava na cama, faça algo diferente, acorde naquele dia, sabe? Se arrume. Não importa se você não vai fazer nada naquele momento, mas se arrume. Ou então, vou pro trabalho, mas faça algo diferente, algo por você. Entregue em oração e vai orando. Se livra de determinados tipos de conteúdo, porque uma outra coisa que influencia de uma maneira muito negativa são as redes sociais. Então, saiba controlar o uso delas, né? Tenha o controle sobre o uso delas. Por exemplo, eu vou falar isso no próximo vídeo, mas nesse último ano, eu fiquei mais de 1 ano e meio sem rede social, né? Sem rede social, principalmente o Instagram, estava sendo muito nocivo pra mim e tudo mais. E eu fiquei sem rede social. Foi muito bom. Eu fiz isso logo após o último surto que eu tive, né? E eu, tendo isso acontecido, né? Eu saí de tudo. Hoje eu tô novamente utilizando o Instagram normalmente. Eu não uso o Facebook, não tenho Twitter, não tenho TikTok. Então a rede social pra mim seria só o Instagram. E o YouTube, né, também. Só que eu tô tendo agora o desafio de controlar, de podar o uso. Por quê? Retirar pra mim eu consigo retirar. É fácil. Tudo bem, tudo certo. Mas pra mim o mais complicado é você ter que lidar, você ter que perdi a palavra, mas você ter que limitar, podar, quando você tem acesso livre àquilo. É a mesma coisa de não estou comendo doces. Na minha casa não tem doce. Eu vou sofrer querendo doce? Com certeza. Mas não tem doce aqui em casa. Sim. Agora, outra questão estou sem comer doce. Na minha casa tem bolo, tem brigadeiro, tem bebidas açucaradas e tudo mais. Vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. As chances de acabar caindo naquela tentação serão muito grandes, mas como eu ajo se eu estou sem comer doce? Ou seja, eu preciso limitar. É aquilo. Saber que eu vou abrir a geladeira, vou ver alguma coisa e eu não vou consumir aquilo.
Ou seja, saber que eu tenho acesso ali na minha mão, no Instagram, as outras redes sociais, mas eu não vou abrir aquilo, não vou consumir aquilo, porque o tempo que era, o tempo para aquele dia de uso acabou, já foi e pronto. Então, para mim, isso é um desafio ainda maior, não é mesmo? Ainda maior. Você combater uma coisa que tá ali o tempo inteiro. Então, você precisa combater. E com a nossa mente é assim, tá ali o tempo inteiro. Não tem como desligar a mente, né? E aqui trazendo realmente para algo bem pessoal para vocês, eu não sei se eu vou fazer um vídeo falando também só sobre isso, mas agora só citando por alto, né? Peraí, que agora deu branco. Ah, tá. Mas agora, só citando por alto, eu não posso comer vários tipos de alimentos, desde o açúcar. Na verdade, a minha dieta, ela precisa ser uma dieta anti-inflamatória, por conta das doenças físicas que eu trato e tudo mais, né? E também eu tenho certas intolerâncias. As intolerâncias, elas são a glúten, um pouco de lactose também, assim, numa dose menor. Eu acho que eu diria que seria mais uma sensibilidade, porque tem vezes que afeta mais, tem vezes que afeta menos. Já o glúten, ele afeta sempre, né? E o açúcar, obviamente. Todos esses alimentos, eles são bastante inflamatórios. E falando, no caso, né, de alguém, de um paciente, vamos colocar aqui no lugar sendo paciente, né, que sou um paciente que tem intolerâncias e que tem predisposições, ou seja, que trata diagnósticos que são inflamatórios, que são, né, ali bem complicados, o ideal é realmente ter uma alimentação específica. Eu já consegui fazer essa alimentação específica por um bom tempo, em outros anos. Porém, eu estou enfrentando um período de muito descontrole com essas coisas, de muita dificuldade com a constância e tudo mais. Gente, eu vou gravar um vídeo sobre constância depois. É assim, gente, a minha mente é muito agitada, age muito rápido. Mas voltando, né? Eu preciso ter esse controle, né, do doce. E eu, pra, né, melhorar, eu sou uma formiga, apaixonada por doce, por besteira, principalmente por doce, é uma coisa assim que me enche os olhos. Então, eu tô aí nesse processo de controle, né, novamente. Tem várias coisas que influenciam, além do meu próprio descontrole, como a questão dos hormônios, né, que ficam muito bagunçados com as medicações, dos hormônios, né, e também dos próprios efeitos das medicações, né. Tudo isso somado a um ciclo desregulado, então são muitas coisas acontecendo, né? Então realmente é difícil, não é só, tá? Eu não estou me amparando nisso, mas eu estou explicando que não é só a questão do meu descontrole, mas a primeira coisa que eu reconheci aqui foi a questão que eu tenho esse descontrole, né? Então aí é que tá o ponto, eu já tenho esse descontrole, estou me livrando em nome de Jesus. Mas é esse o ponto, é você saber modificar as suas escolhas, transformar, né, a maneira como você pensa e fazer isso de uma maneira diferente, né, de uma maneira que sim vai ser difícil, né, vai ali gradativamente, mas que precisa acontecer. Então eu tenho objetivos esse ano quanto a isso, né, do controle da constância, de peso também, que eu quero retornar ao meu peso, e depois eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, mas foi somente para citar, né, que isso não nos domina, isso não pode nos dominar. E por fim, não menos importante, eu estou passando por um período, né, de oscilações, né, grandes oscilações. Eu já tive um diagnóstico de bipolaridade, a gente pode conversar sobre isso melhor depois, mas a questão é que eu estou passando por essas oscilações no momento, tem sido muito difícil, né, para levantar, para viver os dias, né? Mas quando o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração ontem sobre falar sobre esse vídeo, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, assim, eu falei, Deus, mas eu tô no pior momento para falar isso para alguém. Tô no pior momento, sabe, para aconselhar ou para auxiliar alguém a respeito disso. Estou no pior momento. Só que aí é que realmente Deus ele me mostrou que a força dele, ela se mostra ainda maior na minha fraqueza. E que isso é uma atitude, né? Vir aqui gravar, ou me organizar, ou até mesmo me vestir, me arrumar um pouco, é uma atitude para ir contra aquele impulso da minha mente, o impulso, né, do meu eu, o impulso do que está acontecendo dentro da minha cabeça, né? Então, assim, você não é refém disso. Você não é refém disso. E se o Espírito Santo falar com você, obedeça o que ele falar.
Siga o que Ele falar. Não deixe a sua vida parar só porque a sua mente está no meio daquelas muitas condições. Eu citei para vocês aqui por alto algumas das minhas condições e nós não podemos parar. Então eu quero te convidar a lutarmos isso juntos, a realmente continuarmos e persistirmos nisso. Meu desejo é realmente trazer atualizações a respeito desse assunto, porque eu sei que tem pessoas aí do outro lado, né, pessoas como você, que enfrentam situações semelhantes e que precisam aprender a pôr um freio nessas coisas e permitir que o Espírito Santo de Deus governe. E por fim eu quero ler uma palavra que se encontra em Romanos 8, no versículo 5. É um versículo bem conhecido. E ele diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, eu acho que tudo que eu falei nesse vídeo poderia ser resumido só nessa palavra. Em não sermos controlados pela nossa natureza humana. E entender que os pensamentos da nossa natureza humana, eles resultam em morte. Mas a palavra viva do Senhor, os pensamentos daqueles que estão no Espírito, resultam em vida. Então, meu amigo, você consegue. E você consegue, sabe por quê? Não é porque você é só uma força. Você é forte, sim. Você é forte, você é capaz. Mas tem algo muito além. O Espírito Santo é contigo. E Ele pode te fortalecer. E até para você que de repente está me assistindo, está me ouvindo, e não conhece Jesus, não conhece quem é o Espírito Santo, permita que Ele entre, que Ele faça parte do seu coração. Você vai ver como, na verdade, Ele te livra de prisões. Uma dessas prisões são as prisões dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso. Nós não somos. Nós somos o que Ele diz que nós somos. E para acabar, eu queria orar com vocês. Para, enfim, entregar, né? Nos consagrar mais uma vez ao nosso Senhor. Amém? Então, põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Se você estiver num lugar agitado, se você puder ir ao banheiro, bem rapidinho, nós vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigada por nos ensinar todos os dias de que o Teu poder Ele atua sobre as nossas fraquezas. Obrigada por nos lembrar, Senhor, que não somos nós, Senhor, que faremos essa mudança e transformação. Mas pelo Teu poder, o poder do Espírito Santo, nós podemos dizer não, nós podemos repreender, nós podemos mudar as nossas palavras e nunca mais declarar aquilo que não provém de Ti. Eu oro, Senhor Deus, por esse homem, por essa mulher, por essa criança, esse jovem que está aí do outro lado. Eu não sei o estado do seu coração, eu não sei o estado da sua mente nesse momento, Pai, eu não sei, mas o Teu Espírito Santo sabe. Eu não preciso saber, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todos os obstáculos que essa pessoa tem enfrentado e todas as vezes em que ela tentou e se frustrou por não ter conseguido, Senhor Jesus, dar um basta nos pensamentos repetitivos, nos pensamentos negativos, nos sentimentos ruins, Senhor Deus. Eu peço para que o Senhor derrame sobre essa pessoa uma dose, muitas doses de ânimo, Pai, para que ela possa se levantar da sua cama todos os dias com gratidão e alegria, para que ela possa, Deus, enfrentar o seu dia a dia dentro de casa, cuidando de casa, trabalhando, estudando, seja onde for, Senhor Deus, que ela possa enfrentar com alegria, com vigor, com algo, Senhor Deus, que vem somente do Teu Santo Espírito. Então guarda essa vida no nome de Jesus. Para aqueles, Pai, que não Te conhecem, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa se fazer real nesse momento, no quarto, na sala, no trabalho, no banheiro, aonde essa pessoa estiver nesse momento, Pai. E que o Teu Santo Espírito venha transformar e falar ao coração dessa pessoa de uma forma que ela não duvide. Que ela questione qualquer outra coisa, menos a voz do Teu Espírito Santo. E que ela permita, Deus, viver a liberdade que encontramos somente em Ti, Pai, que nos torna livres do nosso pensar, do nosso falar, do nosso sentir e que nos faz, Senhor Deus, verdadeiramente não reféns do nosso corpo e da nossa mente. E assim eu te oro no nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, que
o dia, a noite, independente da hora do ano que você estiver assistindo esse vídeo, que você sinta a presença do Espírito Santo de Deus e que você possa ser transformado, ser mudado dia após dia e deixar que verdadeiramente o Espírito governe a sua vida. Fique com Deus e até lá. Tchau! Pessoal, um adendo aqui, eu quase esqueci, na verdade eu esqueci de colocar no vídeo uma informação super importante. Tem um canal maravilhoso, que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, que fala exatamente sobre isso, que é a chamada metanoia bíblica. É o Cristiano, ele tem vídeos assim riquíssimos de conteúdo muito abençoador, né? E ele aprofunda mais sobre isso, é muito bom a gente aprender. E assim, ele fala e explica melhor que ninguém. Então, eu vou estar colocando ele aqui embaixo, tá? E ó, vale a pena, gente, vale a pena, dá uma olhadinha. Vão lá dar uma olhadinha no canal, porque vale super a pena e é uma benção. Agora sim.